Olá, amigo. Quero falar sobre o carro Volkswagen Passat B5. O Volkswagen Passat B5 estreou em 1996 e foi um carro absolutamente inovador em sua época. Pela primeira vez, apareceu na classe média um carro que não só era igual em todos os aspectos aos modelos premium, mas também aos modelos da classe alta. Hoje você pode rir disso, mas na verdade em 1996 o Passat B5 era um carro tecnicamente mais avançado que o então Audi A6, C4. Apenas um ano depois, a Audi apresentou o modelo A6, C5, que na verdade estava numa classe superior em comparação com o Passat. Geração, levantamento, o que está acontecendo com a nomenclatura? Vamos começar com o que é no mínimo importante, de que geração é o Passat B5. Acontece que não é o quinto, ao contrário do nome, mas sim o quarto. Bom, a geração B4 nada mais é do que um facelift do B3, então o B4 ainda é a terceira geração do modelo. Foi semelhante com o Ford Mondeo, que após a remodelação foi marcado como MK2, mas ainda é a primeira geração. No entanto, tanto o Mondeo como o Passat foram mais do que apenas uma remodelação. Em vez disso, uma modificação completa. E foi realmente semelhante com o Passat em 2000, exceto que a Volkswagen não mudou o número ao lado do nome, mas adicionou GP, Großproduktaufwertung, o que significa uma atualização completa. Muitas fontes, entretanto, separam o B5 e o B5FL como gerações diferentes. O carro é geralmente semelhante, quase idêntico em design, mas quando olhamos para o B5 e o B5FL, as diferenças parecem ser significativas. FL parece definitivamente mais moderno e elegante. Esta é uma informação importante, as peças mecânicas são muito semelhantes ou idênticas, mas as partes do corpo não. Atualizações menores eram realizadas praticamente todos os anos, mas diziam respeito principalmente aos motores. Em 1997, estreou o modelo Variante, uma perua. Uma mudança completa dos motores ocorreu durante uma reforma completa. Em 1999, o nome da tração nas 4 rodas também foi alterado de Syncro para 4Motion. Então se você comprar um Passat pré-facelift com tração nas 4 rodas, não se preocupe com a nomenclatura, é o mesmo design. A percepção do carro foi influenciada pela nova placa de piso compartilhada com o modelo A4, com motor localizado longitudinalmente e suspensão dianteira multilink de alumínio, afinada não só de forma muito confortável, mas também permitindo uma direção confiante e estável em altas alturas. Velocidade. Mesmo que as versões de tração dianteira usassem uma barra de torção clássica na traseira. Apenas as versões com tração nas 4 rodas tinham suspensão independente no eixo traseiro. Em 2005, a produção do Passat B5 foi descontinuada, substituindo-o pelo modelo B6 completamente novo. Volkswagen Passat B5. Que tipo de carro é esse? Mesmo do ponto de vista atual, o Volkswagen Passat B5 é um carro confortável, seguro e bastante moderno. É claro que não há tanta eletrônica quanto a moderna, e os únicos sistemas de apoio à direção são o controle de cruzeiro e os sensores de estacionamento. No entanto, o Passat bem preservado e totalmente funcional ainda dirige muito bem hoje. A sua amplitude não é comparável, por exemplo, ao Ford Mondeo MK4 ou ao Renault Laguna II, mas não se pode dizer que seja apertado. Além disso, a excelente qualidade da cabine e o equipamento muitas vezes rico aumentam a usabilidade do modelo. Após o facelift, o ajuste melhorou ainda mais, o que já era incrivelmente bom antes do facelift. Configurações ricas com couro leve davam a impressão de um carro premium. Hoje não, mas o Passat ainda parece muito melhor em comparação com muitos modelos de competição mais recentes, apresentados posteriormente. Existem lendas sobre a amplitude do Passat, mas trata-se principalmente do porta-malas da versão Variante. Tem capacidade para 495 litros e é extremamente ajustável. A segunda coisa é o que aconteceu com o Passat nos anos seguintes. Com o tempo, tornou-se um carro-chefe da construção, quando os modelos pré-facelift perderam valor e o modelo B4 tornou-se cada vez mais difícil de comprar. Então ninguém se preocupou com o estofamento e colocou tudo dentro dele. Hoje, é um carro principalmente para quem quer gastar pouco em um carro de classe média grande, confortável e, acima de tudo,
de manutenção barata. Já perdeu o seu antigo prestígio, embora os mais belos exemplares ou as melhores versões ainda sejam não só agradáveis à vista, mas também divertidos de conduzir. Quais motores foram instalados? Hoje, é um carro principalmente para quem quer gastar pouco em um carro de classe média grande, confortável e, acima de tudo, de manutenção barata. Já perdeu o seu antigo prestígio, embora os mais belos exemplares ou as melhores versões ainda sejam não só agradáveis à vista, mas também divertidos de conduzir. Quais motores foram instalados? Houve tantos motores durante o período de produção do Passat B5 que um artigo separado poderia ser escrito sobre eles. O que é ainda mais importante é que existe uma gama tão vasta de unidades, opções de potência, tipos de fontes de alimentação e configurações que, no caso deste carro, o slogan "Cada um encontrará algo para si" já não é uma frase vazia. O motor a gasolina mais fraco tem capacidade de 1,6 litro e dá ao motorista 100 cavalos vapor, e o mais potente tem capacidade de 4 litros e oferece 275 cavalos vapor. Fato interessante, o Passat B5 4,0 era mais potente do que qualquer Audi A4 a gasolina da história, apenas o diesel do B9 era mais potente, embora não fosse o Passat mais potente de todos os tempos. Os motores mudavam o tempo todo e a maioria das mudanças ocorreu após o facelift. Nessa altura, as unidades 1,6 e 2,3 a gasolina foram reforçadas, mas o motor 2,0 de 8 válvulas perdeu 5 CV. Desde 2001, a gama foi complementada por um equivalente de 20 válvulas, mais avançado tecnicamente, com 130 CV. Após a reforma, o motor 1,8 a gasolina sem superalimentador foi retirado. Todas as unidades a gasolina remodeladas do ano modelo 2000 cumpriram a norma Euro 4. Isso tornar-se-á em breve importante no contexto de zonas de transporte limpas. Bem cedo, em 2002, o motor 2,3 foi retirado de serviço, mas após a reforma ele também atendeu a esse padrão. A variante 4,0 também foi retirada pouco antes do término da produção. O restante sobreviveu até o final da produção. Os motores diesel também sofreram mudanças fundamentais, especialmente o muito popular 1,9 TDI, que em 1999 contava com um sistema de alimentação baseado em unidades injetoras. Inicialmente, as variantes de 95 e 10 CV contavam com uma bomba injetora clássica. Um pouco antes, em 1998, estreou o motor 2,5 TDI V6, que só desenvolveu as asas após o facelift. Foi então oferecido em 3 variantes de potência, mas num total de 4 variantes. Em 2003, foi introduzido na oferta um diesel 2,0 TDI que, apesar dos eurocratas, cumpria a norma Euro 4 juntamente com 2 unidades 2,5 TDI, embora nenhum Passat B5 alguma vez tenha tido que atendê-la. Foram oferecidas transmissões manuais e automáticas para os motores acima mencionados. Em quase todas as versões a gasolina, as caixas manuais tinham 5 marchas. Apenas a variante 4,0 ganhou caixa de 6 marchas. Era semelhante nos motores diesel antes do facelift, apenas uma variante tinha uma caixa de 6 velocidades, o 1,9 TDI, 115 CV2000, e o 2,5 TDI. Após o facelift, apenas os modelos 1,9 TDI tinham uma caixa de 5 velocidades, embora uma variante de 130 cavalos tivesse uma caixa de 6 velocidades. As transmissões automáticas têm um design clássico com conversor, mas havia 2 variantes, Tiptronic de 4 e 5 velocidades. A caixa de 4 velocidades foi mais utilizada antes do facelift nas variantes a gasolina 1,6, 1,8 e 2,0. Após o facelift, apenas no 2,0. Porém, antes do facelift, ele foi emparelhado com motores diesel com unidades 1,9 TDI com bomba injetora, 90 e 110 cavalos vapor, e após o facelift apenas no 1,9 TDI com 100 cavalos vapor. Antes do facelift, o Tiptronic de 5 velocidades era combinado com os motores a gasolina 1,8 turbo, 2,3, 2,8 e os motores diesel 1,9 TDI, 115 CV, e 2,5 TDI. Após facelift, com motores 1,8 turbo, 2,8 e 4,0 a gasolina,
bem como com motores diesel 1,9 TDI, 130 CV, e 2,5 TDI. O motor 1,9 TDI, 101 CV, antes do facelift não tinha transmissão automática e depois do facelift não tinha os motores 2,0 TDI ou 1,6, 2,0 20V e 2,3 a gasolina. O Passat também tem tração nas 4 rodas. Inicialmente, o nome comercial era Syncro, depois 4Motion, mas o design era o mesmo, um diferencial central Torsen, semelhante ao do Audi A4. A multiplicidade de versões com tal unidade não significa que será fácil comprar tal carro. Qual motor escolher? Escolher um motor seria muito fácil se todas as variantes fossem populares. Hoje em dia é preciso levar em consideração que na hora de comprar um Passat B5 o melhor é comprar algo que esteja em bom estado. Porém, vamos examinar todas as versões do motor, independentemente de sua disponibilidade. A variante básica 1,6 a gasolina, aproximadamente 10% das ofertas, tem potência insuficiente para este modelo e uma caixa de câmbio relativamente curta, por isso não é muito adequada para rotas, embora, claro, não seja que você não possa dirigi-la. O desempenho é fraco e o consumo de combustível é relativamente elevado, cerca de 9 L, 100 km, o que incentiva a instalação de GPL. Um carro com esta unidade é ainda mais lento quando combinado com uma transmissão automática de 4 velocidades. No entanto, é uma unidade quase totalmente livre de falhas e a mais barata para manutenção ou reparo. As versões 1,8 20V e 2,08V apresentam melhor desempenho em termos de dinâmica, aproximadamente 13% no total. A potência de ambos os motores é semelhante, mas os designs são muito diferentes. O seu desempenho e consumo de combustível são unidades semelhantes, necessitando aproximadamente 9 a 10 L, 100 km. O motor menor tem 2 árvores de camis e uma estrutura completamente diferente e um pouco mais delicada. O maior é muito simples, quase impossível de chegar. É ansiosamente convertido para funcionar com GLP. Na prática, ambas as variantes podem ser tratadas igualmente, apenas o 1,8 estava disponível apenas antes do facelift e até 1999, enquanto o 2,0 de 2000. Outro motor ainda é o 2,0 20V naturalmente aspirado, aproximadamente 5% das ofertas, com estrutura semelhante ao 1,8 20V, mas confundido com o 2,08V. Visivelmente mais dinâmico, com potencial para menor consumo de combustível, mas com um enorme problema de consumo de óleo e muito mais sujeito a falhas. Enfim, ao escolher uma das variantes básicas do Passat B5, evite o 2,0 20V e eu não recomendaria necessariamente o 1,8 20V, mas o 2,08V será uma escolha muito boa. Em última análise, se você não se importa com a dinâmica, o 1,6 também é uma boa escolha. O meio termo, em termos de dinâmica, é representado por 2 unidades com designs bem diferentes, mas desempenho quase idêntico. A variante 1,8T é muito valorizada, cerca de 10% das ofertas. Com potência de 150 cavalos-vapor e aceleração até 100 km por hora em cerca de 9 segundos, o Passat não sofre mais com lentidão. Além disso, o considerável torque disponível abaixo de 2.000 rotações por minuto dá a impressão de usar um motor ainda mais potente do que na realidade. O carro é muito agradável de dirigir e o consumo de combustível é bom, em média cerca de 10 L, 100 km. É importante ressaltar que o potencial de menor consumo de combustível é muito grande, mas é preciso usar com habilidade as características desta unidade. Na minha opinião, o 1,8 turbo é absolutamente o número 1 entre todos os motores a gasolina. Este é um excelente compromisso entre taxa de falhas, custos de serviço e desempenho. O motor não quebra com muita frequência e funciona bem com GLP. A única coisa que faltava na perfeição era a tração nas 4 rodas. Portanto, se você deseja esta solução, mas também um desempenho decente, o equivalente ao 1,8T é o motor 2,3 VR5, regularmente combinado com tração nas 4 rodas, embora fosse apenas uma opção. É uma unidade de construção rara, mas sólida e uma das poucas com acionamento por corrente.
O motor 2,3 VR5, menos de 1% das ofertas, tem uma vantagem inegável e uma desvantagem. Vale a pena comprar um Passat só pelo som. O motor, girado até aproximadamente 4.000 rotações por minuto, causa arrepios. Muitos carros esportivos com 3 vezes mais potência têm um som muito pior. O desempenho do 2,3 e 1,8T é muito semelhante, mesmo quando falamos de variantes facelifted, onde o 2,3 desenvolveu uma potência de 170 CV. As unidades possuem características completamente diferentes, pois o VR5 desenvolve torque máximo a 3.200 rotações por minuto, o que obriga o motorista a acelerar mais o motor. Subjetivamente, o 1,8 turbo será um motor mais dinâmico. O som único do VR5 deixa os condutores ansiosos por acelerar, o que resulta num consumo de combustível de 11-12 L, 100 km. É claro que uma condução sensata melhorará o consumo de combustível para 9 a 10 L, 100 km, mas todos os utilizadores do Passat 2,3 sabem como é difícil resistir. O Passat B5 com esta unidade é simplesmente um carro para pessoas que amam dirigir, não para pessoas pragmáticas. Os motores de primeira linha são 2,8 V6 e 4,0 W8, menos de 5% das ofertas no total. Embora sejam extremamente diferentes, ambos possuem características comuns, como boa dinâmica, alto consumo de combustível e altos custos de reparo. O simples aperto da sua colocação sob o capô significa que eles precisam ser removidos para muitas tarefas de manutenção. O motor 2,8 V6 é famoso pela alta durabilidade, mas também por muitos pequenos defeitos que não afetam a mobilidade. Infelizmente, devido aos elevados custos de reparação, estes motores tendem a ser extremamente negligenciados. Se você adquirir um carro bem conservado, ele durará muito tempo. A dinâmica é boa, mas apenas na versão com caixa manual. A automática tira o desempenho e baixa A para o nível de 1,8T. É preciso ter em conta o consumo de combustível de 12 L, 100 km, e até 1 litro a mais com a automática. O motor 4,0 W8 é um problema à parte quando se trata de serviços e reparos. Pode-se presumir que tudo o que fazemos com esta unidade, vamos a uma oficina especializada, pois este design único requer amplo conhecimento e experiência. O motor em si não está com defeito ou problemático. O consumo de combustível é praticamente irrelevante aqui, e é óbvio que o W8 oferece o melhor desempenho em toda a gama. De todos os motores a gasolina, vale a pena focar em dois: o 2,08V, ideal para um funcionamento pouco exigente com GPL, e o 1,8T, que é um excelente compromisso entre todos os outros. Isso não significa, porém, que comprar um 1,6 ou 1,8 não faça sentido. Porém, eu evitaria o 2,020V, e não recomendo as versões 2,3 e 2,8 para quem não procura emoção. Ao contrário do que parece, também temos muita variedade entre os motores diesel. Inicialmente, os motores 1,9 TDI, mais de 50% de todas as ofertas, funcionavam numa bomba clássica e eram designs de muito sucesso. Hoje, esses burros costumam estar sobrecarregados de trabalho, mas isso não significa que não durarão muito. Praticamente todas as variantes do 1,9 TDI devem ser tratadas da mesma forma em termos de taxas de falhas e custos de reparo. Variantes posteriores desta unidade já possuíam unidades injetoras, o que não significa que sejam melhores ou piores. No entanto, são mais econômicos, com um consumo médio de combustível de aproximadamente 6 L, 100 km. Apenas as versões com tração automática ou nas 4 rodas consomem significativamente mais combustível. A escolha é mais uma questão do estado do carro do que de uma versão específica, embora seja óbvio que o 1,9 TDI de 130 cavalos tem o melhor desempenho, mas também pode ser potencialmente usado de forma mais intensiva. Nos carros pré-facelift, vale procurar versões com 90 e 110 CV na bomba. Eles não são muito dinâmicos, mas ainda assim têm desempenho melhor que o 1,6 a gasolina. Após o facelift, o motor recomendado é a variante de 130 cavalos, especialmente com o código AVF, que acelera até 100 km por hora em cerca de 10 segundos.
Olhar para as versões 2,5 TDI, aproximadamente 2% das ofertas, é mais ou menos o mesmo que comprar o 4,0 W8. O único ponto de ter um carro com esse motor diesel é o desempenho. O consumo médio de combustível de 8 a 9 L, 100 km praticamente desqualifica esta variante como econômica. É melhor dirigir com o 2,8 V6 AGLP. Por outro lado, o Passat foi excepcionalmente bem configurado com esses motores, muitas vezes com tração nas 4 rodas e transmissão automática. Você pode ler sobre os problemas, versões boas e piores abaixo. Uma variante bastante rara é o Passat 2,0 TDI, menos de 1% das ofertas, porque este motor foi instalado no final da produção e não é exatamente o mesmo motor do Passat B6, mas foi instalado no Superb. O que vale ressaltar é que possui filtro DPF instalado de fábrica e atende à norma Euro 4, apesar de sua construção defeituosa, se já percorreu 200.000 km, pode confiar, pois provavelmente já foi consertado ou você encontrou um bom exemplar. Atualmente, vale a pena procurar a variante 2,0 TDI em substituição ao 1,9 TDI, mas lembre-se que esse motor tem críticas negativas, então a revenda do carro será mais difícil. Ao comprar um motor diesel, exceto o 2,5 TDI, deve-se seguir a regra de que quanto melhor o estado do carro e quanto mais jovem for o ano, potencialmente melhor será o motor. Resumindo o tema dos motores em geral, hoje apenas unidades a gasolina não sobrealimentadas, de preferência 1,6 e 2,0 de 8 válvulas, serão uma escolha segura. Eles oferecem a maior chance de operação a longo prazo. Uma alternativa pode ser o 1,8 turbo, desde que esteja em bom estado. Ele dirigirá por muito tempo e ao mesmo tempo fornecerá desempenho adequado. É melhor pular completamente o diesel, mas se você realmente deseja um motor assim, procure apenas um de 4 cilindros nas melhores condições possíveis. Falhas típicas do motor. Vamos começar com motores a gasolina. Não há necessidade de escrever muito sobre as unidades 1,68V e 2,08V, pois são estruturas muito simples e duráveis, praticamente confiáveis. Eles têm alguns problemas com o acelerador ou com o sistema de ignição, mas estes são apenas resultado de negligência grave ou reparos inadequados. Vale a pena focar na valorizada variante 1,8 turbo. O motor em si é mecanicamente durável, mas os acessórios às vezes causam problemas. Perda de potência ou operação irregular geralmente são resultado de bobinas de ignição desgastadas ou vazamentos nas linhas de borracha. E há muitos lugares onde eles podem aparecer. O equivalente naturalmente aspirado com 125 HP não apresenta tais problemas. Outra causa pode ser um acelerador sujo. Ao contrário, por exemplo, do VW Golf IV, no Passat a probabilidade de desgaste do turboalimentador no motor 1,8T é maior devido ao sistema de lubrificação com design diferenciado. O tubo que fornece óleo ao turbocompressor fica entupido mais cedo, o que vale a pena conhecer e verificar após a compra, sendo melhor substituir o tubo. Também vale a pena verificar o estado do filtro de óleo, que fica entupido em muitos motores. A cabeça do cilindro pode ser problemática, especificamente os tuchos hidráulicos das válvulas, que fazem barulho após uma longa quilometragem. Quando você os ouvir, vale a pena substituí-los. Ao substituir a correia dentada, o kit custa cerca de $125, você também deve verificar a corrente que conecta os dois eixos. O tempo de válvula variável já apareceu em motores reformados. Há também um volante bimassa, mas é relativamente barato, aproximadamente $350. O motor 2,0 130 HP costuma sofrer com problemas de consumo de óleo, anéis fracos, bem como com funcionamento irregular da unidade. Vale ressaltar que, embora a distribuição seja acionada por correia, os eixos são conectados por uma corrente curta que tende a se esticar após aproximadamente 200.000 km. Infelizmente, esta é muitas vezes a causa de problemas no motor que são ignorados. O design do bloco do motor torna praticamente impossível repará-lo, embora seja durável e as válvulas no cabeçote frequentemente quebrem. O motor também não é muito resistente ao superaquecimento, por isso deve ser mantido em muito bom estado para atingir uma alta quilometragem.
Apesar da baixíssima popularidade do motor VR5, vale ressaltar suas mazelas, pois se trata de uma unidade para conhecedores. É incomum porque na prática é um motor em linha, uma cabeça, mas em teoria funciona um pouco como um V apesar de seu design aparentemente complicado. O motor 2,3 antes do facelift é uma unidade de ferro fundido muito primitiva feita de acordo com para a velha escola, sem grandes características. Somente após o facelift, 10 válvulas adicionais apareceram na cabeça. Felizmente, isso não afetou a durabilidade ou a taxa de falhas. Motores em boas condições podem durar facilmente de 300 a 400 mil milhas. Quilômetro. Os custos de manutenção do 2,3 aumentam com a substituição da distribuição. Duas correntes duram cerca de 200 a 250 mil quilômetros, o que por si só custa muito. Sincronização traseira. É necessário retirar o motor ou caixa de câmbio. As peças em si podem ser adquiridas por aproximadamente $100 menos 150. Além disso, pode ser necessário substituir o volante bimassa, aproximadamente $500 por peça. Às vezes, há problemas com a operação do motor causados por vazamentos de ar esquerdo, danos à bobina de ignição ou operação incorreta do acelerador ou do sistema de comprimento variável do coletor de admissão. O alto consumo de óleo geralmente é um problema de vedações de válvulas e é bastante raro. Na hora de comprar um Passat com motor 2,3 VR5, vale a pena gastar um pouco mais em um carro bem conservado, pois os mecânicos relutam em consertá-lo. Após o aquecimento da unidade, preste atenção ao funcionamento da bomba de resfriamento, que é acionada eletricamente e deve emitir ruído por alguns minutos após o desligamento da unidade. O sistema de refrigeração é muito importante neste motor, portanto, se o carro apresentar vazamentos ou sintomas de danos na junta do cabeçote, é melhor deixá-lo como está. Vazamentos de fluido ou operação incorreta do sistema de refrigeração também podem resultar de uma causa trivial, como uma rachadura na carcaça do termostato. Infelizmente, o reparo é caro porque o acesso é muito difícil. Se você decidir comprar um Passat 2,8 V6, deverá esperar altos custos de reparo. Um dos maiores problemas são os vazamentos de óleo, e eliminá-los requer a remoção da unidade. Com o preço do carro em torno de 3.000 zlotys polacos, dólares e custos de reparo de aproximadamente $750, poucas pessoas querem fazê-lo, então o problema está piorando. Outro custo relativamente alto é a substituição da correia dentada. Só as peças custam cerca de $150, o que exige a remoção de toda a frente do carro e, portanto, também a abertura do sistema de ar-condicionado. Para unidades menores isto não é necessário. Há também um volante de massa dupla, aproximadamente $500, é claro, em uma configuração de transmissão manual. Se você quiser comprar um Passat W8, não deve ter medo de sua taxa de falhas, é baixa, mas das próprias falhas, são caras. No geral, o motor é muito refinado e praticamente não quebra. Porém, se algo precisar ser substituído, você deve saber que quase não há substitutos. Você tem que comprar uma peça original, às vezes até encomendá-la em um revendedor autorizado e esperar. Além disso, você também precisa encontrar um mecânico adequado para realizar os reparos, o que não é nada fácil. Portanto, basta levar em consideração que cada falha pode custar 4 a 5 vezes mais do que no caso de outras unidades a gasolina. Comprar um Passat W8 com defeito no motor não é um investimento que terá retorno, muito menos uma oportunidade de dirigir um bom carro. É melhor procurar um Audi com motor V8 de 4,2 litros. Tanto para motores a gasolina quanto aos motores diesel, absolutamente tudo pode acontecer com o 1,9 TDI. Todas as falhas típicas do diesel, injetores, turbo, sistema de admissão, EGR, medidor de vazão, ocorrem aqui, exceto problemas com o filtro DPF, que não foi instalado no Passat B5. A unidade é simples, mas pode não ser confiável. A durabilidade é outra questão. Este motor pode ser reanimado muitas vezes e a um custo relativamente baixo. O que é pior é que agora é mais rentável repará-lo, mesmo que de forma abrangente, do que substituí-lo por um usado, porque neste caso a disponibilidade de unidades boas está a tornar-se escassa. Devido à sua idade, os motores podem ser extremamente negligenciados e,
além disso, reparados de uma forma inconsistente com qualquer tecnologia. Portanto, vale a pena procurar um exemplar importado do Ocidente, e não necessariamente da Alemanha. A taxa de falhas dos motores 2,5 TDI é terrível e, de facto, os carros do período pré-facelift já não deveriam ser comprados. Deixe quem tem, aproveite, vamos deixar o prazer para eles. O mesmo se aplica aos carros reformados com potência de 150 HP. Em 2003, problemas com o sistema de injeção e lubrificação, cabeçotes e distribuição, bem como o travamento de componentes mecânicos permaneciam sem solução. Os custos de reparo são astronômicos em comparação com o preço do carro. Desde 2003, surgiram novas variantes do 2,5 TDI com as marcações BDG, 163 CV, e BDH e BAL, 180 CV cada. Este último ainda atendia ao padrão Euro 3, mas o BDG e o BDH já atendiam ao padrão Euro 4. É importante ressaltar que esses motores eram muito melhores que os anteriores, mas o único verdadeiramente bem-sucedido foi o motor BAL. É por isso que as ofertas de venda, não só de Passats, muitas vezes incluem o seu código, porque em geral você pode se apaixonar pelo diesel 2,5 TDI, ótimo desempenho com consumo de combustível razoável, mas apenas se tiver BAL. As variantes BDH e BDG têm problemas com o sistema de injeção e atualizá-las não vale o dinheiro ou o compromisso. Falhas típicas. Em outras áreas, apesar da idade, o Passat B5 aguenta bem. Se o carro estiver realmente livre de acidentes, não haverá grandes problemas de corrosão. Os piores desempenhos neste aspecto são os carros que não foram estacionados e que estão na estrada há muito tempo, os trazidos após inundações e os carros que sofreram colisões. O chassi pode estar em estado moribundo, embora a carroceria geralmente pareça muito pior. No entanto, há uma variedade muito ampla aqui, desde carros em muito bom estado até carros que são praticamente adequados para a sucata. Uma inspeção completa do chassi é essencial ao comprar um Passat e eu não recomendaria tomar uma decisão depois de olhar embaixo do carro em uma concessionária. A parte elétrica dos Passats já é problemática, principalmente devido à idade. Se você deseja que seu carro esteja totalmente funcional, vale a pena conferir tudo o que é controlado eletricamente, incluindo displays, rádio, sistema de ventilação e até travamento central. Muitas coisas ruins foram ditas anos atrás sobre a suspensão dianteira de alumínio, que costumava deixar os cabelos dos motoristas grisalhos. Os substitutos eram de má qualidade ou muito caros, e as peças originais eram ainda mais caras. Um conjunto de braços dianteiros, é melhor substituir tudo, custava tanto dinheiro que muitos usuários nem ganhavam tanto. Hoje em dia a situação é completamente diferente. Embora um kit de regeneração da suspensão dianteira de marca que custa aproximadamente $500 ainda não seja barato, ele é substituído aproximadamente a cada $50.000 quilômetro, e não como antes, em uma substituição relativamente barata uma vez por ano. Também existem muitos kits no mercado que custam cerca de $100 menos 150, que podem ser instalados se o seu carro falhar na inspeção ou se você quiser vendê-lo e exibir alguns reparos. As caixas de câmbio e os sistemas de tração nas 4 rodas não apresentam defeitos, mas na hora de comprar um carro com alta quilometragem é preciso levar em consideração, por exemplo, a necessidade de troca dos rolamentos em manual. A transmissão automática aliada à maior potência do motor também significa maior risco de sua falha. Independentemente do preço do carro e da idade, consertar essa transmissão é sempre caro. Portanto, se você está comprando um Passat como um carro econômico, e não como um sonho que se torna realidade, escolha o manual. Mesmo que você precise substituir o volante bimassa, não é tão caro. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.